hora de desenhar. No último, eu desenhei a clarinete, né, morta no caixão, e botei as achuras e comecei a pintar. Né? Aqui eu vou mostrar, já passaram muitas horas de trabalho, então eu vou mostrar como é que ficou, e vou começar um desenho novo. Então vou falar rapidamente do que eu fiz, só para o acabamento das cores, e aí entro para o novo desenho, que já mostro para vocês. É um desenho de bastante expressão, assim, né? Enfim, eu vou mostrar o desenho depois. Primeiro eu explico o desenho que eu acabei já. Então aqui eu vou chamar ele, ó. Esse aqui é como ele ficou, ó. A clarinete, ó. É como ficou. Vê o que eu fiz depois. Ó, então, e o desenho que eu vou fazer agora, ó, que eu esperei, eu ia acabar a página ontem de noite e resolvi, não, eu vou acabar amanhã e para poder mostrar assim, né? Então eu vou fazer esse aqui e vou fazer as achuras, né, para completar ele. Eu quis escolher esse aqui porque ele vai ter uma luz bastante forçada, assim, bem dramática, e em função, inclusive, da perspectiva aqui, é uma luz que normalmente para o desenhista que inicia, assim, ela é bem difícil, assim. Então eu vou mostrar assim, uma das várias maneiras que tem de fazer, então isso. Mas antes eu vou falar um pouco aqui desse aqui, ó, falar dos acabamentos em cor, né, que eu mostrei no último vídeo, como botar a cor dele. Deixa eu tirar uma coisinha aqui que está atrapalhando. Então o que eu fiz? Eu fiz todas as achuras, então eu mostrei as achuras do rosto, né, que eu tinha feito, e mostrei as cores, né? O que eu fiz de cor aqui, ó, mais? Vocês podem ver que em nenhum momento a cor ela é pura, ó. Então ela é toda misturada. Então tem esses tons bege, né? De tom de pele, né, com pigmento amarelado, avermelhado, aqui mais vermelho, aqui mais amarelo, mas todo o tempo também tem um pouco de azul, de pigmento azul, tornando algumas áreas um pouco mais lilás ou roxas, né, que seria da vibração da luz externa, né, desse ambiente, e também, tão importante quanto, lugares de brilho, ó, que dão uma sensação sempre bastante boa, para o resultado final. Não. Então, sempre tem a correspondência de uma cor nos outros lugares, um pouco de amarelo aqui, um pouco de tom de pele aqui. Porque, claro, esse é normalmente como a luz se porta, não? Ela tem os brilhos, né, em diversos lugares. Basicamente isso. Em alguns lugares eu faço um traço para ficar mais sujo, ó. Que faz vibrar de uma maneira um pouco diferente, onde, por exemplo, tem muita sombra, eu introduzo essa luz com mais pigmento azul, né? Vermelho também, mas azul, fica esse roxo, né? Violeta, que também tu vai encontrar em outros lugares do desenho, né? Como aqui. Então, e eu coloquei cores, né, um pouco mais detalhadas em cada uma das penas. Eu usei algumas cores, tipo 5 ou 6 cores, que eu distribuí aqui pelas penas, e trabalhei um pouco mais de nanquim aqui, para poder fazer essa parte mais escura, né. Isso, ó, fiz a cor aqui, completei, né, as cores aqui, é isso. Ó. Então aqui eu trabalhei menos a cor, ó, e trabalhei mais aqui nessa parte aqui mesmo. Então, essa foi a sensação que ficou. É assim que tá, ó. Aqui foi outra página, outro quadrinho que eu fiz ontem, não me lembro. Então, eu vou pegar essa luz aqui, que é uma luz super dramática, né, e fazer mais ou menos isso agora aqui, ó. Então, a luz que vem de baixo, ó, projetando sombra do nariz, né, ó, projetando sobre o nariz e na testa, ó, tudo isso aqui vai ficar bem mais escuro, ó, aqui, ó, vai projetar aqui, pronto, é assim mais ou menos que vai ficar. Então essa luz que vem de baixo. Por que a luz vem de baixo? Essa luz vem de baixo é super antinatural, não aconteceria nessa cena aqui, mas eu estou colocando porque dá um tom muito mais dramático, né, que combina com o que está acontecendo, né, no roteiro, né. Isso é bacana porque aí a imagem casa mais, né, o roteiro. Então vamos fazer. Vou pegar meu olhante. Era isso. Ó, então tá aqui, ó.
Então vou começar. Normalmente, gente, especialmente em rosto, eu começo dos cílios. Porque os cílios, a parte de cima dos olhos, quase que sempre, quase, né? Porque vai depender da luz, evidentemente, mas quase que sempre é a parte bem mais escura. Até porque tem os cílios, né? E os cílios causam sombra, né? Que é esse o motivo da existência dos cílios, proteger os olhos, né? Então, ó, então eu faço, normalmente eu começo assim, ó, com bem forte ali, porque isso ancora um pouco o tom de preto que eu quero, né? Ao botar bastante preto aqui fica mais fácil fazer o resto, porque senão se eu faço pouco preto aqui, tudo vai parecer que é muito, quando eu for me espalhando, tudo vai parecer que é muito intenso, mas ao botar esse preto aqui, meio que ancora, assim, ó, tu fica mais confiante de fazer o resto. Ó, e em cílio é importante fazer umas irregularidades, ó. Fazer umas mais finos, uns mais longos, né? Uns que vão por dentro, ó, porque eles são todos bagunçados, né? Ó. Então não precisa ser muito perfeito, né, gente? Ó. E vê, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, assim, ó, ela não, ela é pele, né? É a dobra dos cílios, né? Os cílios, a dobra das pálpebras. Os cílios mesmo vão a partir dela, ó. E aí depois a gente pode até se livrar um pouco dessa linha aqui, ó. Vamos ver, né? Vamos ver, tá muito no início para tomar essa decisão. Muitas das decisões a gente vai tomando conforme o desenho vai se estabelecendo, né? E aí a gente vai sentindo se é melhor ou não deixar permanecer, deixar mais forte, deixar mais fraco, ou seja, é acentuação, né? Tu escreve, e aí depois a gente acentua, assim, as coisas, né? Não sei se essa é uma boa metáfora, mas metáfora não é mais ou menos o que a gente faz no desenho. Porque o desenho ele nunca está pronto, assim, sempre... Normalmente a gente tem um desenho na cabeça da gente, né, mais ou menos isso que eu quero, mas na prática, quando a gente começa a fazer mesmo, é que as decisões vão ser tomadas, porque outras coisas acontecem, né, que não são previstas ali, ó. Então, ó, começo daí, para acertar o meu preto lá, né, aqui, ó, então, se a luz vem de baixo, essa parte de cima do globo ocular vai ter sombra, ó. Por quê? Porque é arredondado, né? E aí eu já faço as achuras um pouco nessa direção desse globo imaginário, né? Que não sei se você sabe, mas aqui não é 3D, né? Eu estou imitando o 2D, o 3D, né? O volume, ó, e aí, então aqui tipo ele vem para esse lado e aqui ele vem para esse lado, ó. E aí isso ajuda a dar a sensação do volume. Bom, nenhuma novidade aqui nisso, mas é legal ver, né, que às vezes o cara tá fazendo e não sabe porque as achuras não estão ajudando muito. E se aqui, ó, se aqui vai causar sombra por causa do volume, aqui, ó, nessa parte aqui também vai causar sombra, porque a própria pálpebra aqui, ó, na parte de baixo vai causar, seria essa sombra aqui, ó, iria causar essa sombra aqui, que eu vou fazer agora. E essa pode acabar bem firme, assim, ó, porque ela é uma sombra projetada, né? E de um objeto que está muito próximo. Então ela não ficaria. Ela não iria morrendo aos poucos, mas morreria abruptamente enquanto sombra. Ó. Parece, sei lá, Greta Garbo, criança. Agora, claro, tá muito escuro para uma criança, né? Mas na verdade vai ficar bem menos, porque quando eu começar a botar sombras aqui, ó, vai quebrar essa sensação de que ela está com os olhos pintados. Vai ficar bem menos isso. Então eu vou fazer, ó. Então eu vou fazer a sombra, a luz um pouquinho pro lado, que vai ser isso aqui, ó. É a sombra que vai bater aqui no nariz e vai se projetar aqui para trás, ó. Eu vou botar ela um pouco pro lado, não no meio, porque eu prefiro. Pode botar no meio também, não é problema, ó. Mas vai ficar mais ou menos aqui, ó. Eu não quero marcar, porque se eu marcar eu vou ter que me livrar dessa linha depois que eu não quero ela. Então só quero mostrar onde eu vou botar. Então vamos lá. Ó, então vai projetar daqui. Achura super normal aqui, ó. Eu faço uma, eu concateno elas para que elas pareçam curva, ó. Então uma linha vai mais para cima, a outra vai um pouco mais para o lado, ó. E aí ela dá uma sensação de movimento e de que está um pouco respeitando, né, o que seria a anatomia do nariz. Então vai um pouco, eu forço ela sempre um pouco para esse lado aqui mais, ó. Para a esquerda, né?
Ó, esse aqui não é o nível que vai ficar um nível de preto, de escuro bem maior. Então eu vou fazer a Shura, eu vou também fazer ela na diagonal aqui nela, né? Na transversal e diagonal, vai ficar bem escuro, quase preto mesmo. Por enquanto eu estou só tipo desenhando a área aqui, ó, onde a sombra vai se projetar. E também, gente, a sombra vai se projetar, não se preocupem com a precisão. É mais importante que se projete aonde fique bem no desenho, né? Mesmo que vocês tenham que forçar a sombra para ficar mais comprida ou mais fina, de uma maneira mais não realista. Não se preocupem com isso, ou o desenho de vocês vai sofrer sem precisar. Façam como fica melhor no desenho, não como ficaria mesmo a luz, tá? Ó, tá meio torto, né? Tá, a gente, tipo, a sombra não faz curva, né? Então, vamos compensar um pouco aqui. Lembre que aqui, ó, também vai ser com muita sombra, né? Então, provavelmente elas se juntem aqui. Mas não quero juntar ela muito. Vamos ver. É a decisão que eu tomo depois, ó. Aqui vai ser bem escuro, né? Especialmente essa parte aqui. Porque a luz está mais daqui, né? Vou fazer algum volume aqui, ó, tipo da curva do nariz. Quando a gente olha no início, parece meio inacreditável que vai ficar bom, mas vai ficar super bom. Porque é tão falso, né? Ó, agora eu vou fazer a segunda aqui, ó, na transversal, ó. Aí já vai dar um pulo no escuro agora, pro escuro, né? Ó, já dá outra sensação, ó, bem melhor, né? Ó, e ver que, né, apesar de ser na transversal, eu faço as retas, elas se deitarem mais ou menos, ó, para ajudar na sensação de volume da pele dela, né? Dessa região do nariz, onde ele se junta com a testa. A gente usa tudo que tem, né? Se a gente está usando uma reta, usa a reta de todas as maneiras possíveis, né? Beleza? Ó, já melhorou. Agora, ó, eu vou projetar... Eu estou fazendo tudo na mesma camada. Claro, eu faço a mesma camada porque eu tô indo sem medo, assim. Sem medo não porque eu acho que eu vou acertar, assim, de primeira. Eu acho que vou acertar de primeira. Mas é porque... se errar, continua, até que fica bom, sabe? Então, às vezes a gente começa a separar as camadas e às vezes isso atrapalha a gente. Porque a gente perde o fluxo, né? Pode acontecer, que a gente perde o fluxo do desenho. A gente começa a se preocupar com o aspecto técnico do digital, né? E aí, então, normalmente eu simulo mais esse jeito orgânico mesmo de fazer, né? Que seria um papel mesmo. Né? Errou, vai adiante. Não apaga. Vai adiante e conserta. E aí, esse conserto, normalmente sendo a origem dos melhores desenhos, né? Que nos leva para áreas desconhecidas, né? Eu realmente desejo isso para todo mundo, que errem e persistam lá até que o erro se transforme em um acerto de alguma coisa completamente nova. Tá, agora eu vou botar aqui mais a terceira camada, estou chegando quase no preto já. Tá tudo chapadão, né? Então cada área tem o mesmo tipo de força, né? Então agora... Oh, sure. iPad. Oh, just a minute. This is for you. Yes, Thank you. Pronto. Onde é que eu tava? Aqui.
Ó, então agora eu estou tirando um pouco a chapação, porque ó, vocês já podem ver que agora já tem mais preto do início. In the loader. The loader, okay. This and where is it? Okay, I think that's it. No, it's okay. Ok. Ó, e agora já tem um degradê aqui, ó. Então bem escuro aqui e mais claro pra cá, ó. Pra cá pra cima. Ó, beleza. Olha como já tá dramático, ó. Viu que beleza? Agora, claro que eu vou fazer nessas áreas aqui, ó, todas, ó. Eu vou fazer coisas, ó. Mas claro que eu vou primeiro nas áreas que são as mais dramáticas. Quais são? As áreas onde a luz batendo em alguma coisa projeta sombra. Então, além do nariz, é claro que aqui vai projetar alguma sombra. E, claro, essa aqui que vai ser muito importante é que vai ser a sombra projetada da própria mão dela sobre o rosto. Ó, que vai ser mais ou menos aqui, ó. Então é o que eu vou fazer agora. Essa sombra aqui eu não faço degradê na ponta dela. Por quê? Porque como a projeção de sombra aqui está muito próxima do objeto que projetou a sombra, que no caso é a mão, ela vai acabar, a sombra vai acabar muito abruptamente, muito rápido. Então não tem tempo de degradê. E isso dá uma impressão mais dramática ainda, né? Mais dramática e... fica melhor, né? Não sei o que eu ia falar, mas assim, realmente é só mais dramático. Sem degradê também é sempre mais fácil, né? Ó. E aqui é a mesma coisa, né? Então seria uma coisa aqui, ó, mais ou menos, ó. Isso é aquela luz típica, né, do quadrinho noir, né? Muito influenciada pelo cinema noir e tudo, e que era muito comum, né, e é muito comum, né, no terror, né? No terror se usa muito isso aqui, no suspense também, mas no terror ainda mais. Eu me lembro daqueles álbuns da Ebal, né, a revista Cripta, tinha muito disso, né? Claro, grandes desenhistas, né, que passaram por ali, né? Nossa, tanta gente boa. E eles forçavam muito nessa luz, assim, também, né? Eram mestres, né, de luz e sombra, ó. Então agora eu estou preenchendo, ó. Isso aqui é como pintar agora, né? Eu acho que isso aqui na prática, assim, claro que é desenho, né? Mas esse raciocínio de uso de nanquim, para mim é muito mais próximo da própria pintura. Às vezes eu digo modelagem também, né? Porque eu também acho que está mais próximo da própria escultura. Tipo, a gente vai traço por traço, né? A gente vai como que afundando, né? Afundando a forma. Eu acho que isso é muito próximo da escultura. Tem bastante parentesco, né, com a escultura e também muito próximo com o raciocínio da pintura, né? Porque no raciocínio da pintura, em vez da gente prestar tanta atenção nas linhas, né, do contorno dos objetos, a gente presta atenção nos planos que estão entre os objetos, né? Então a gente pensa por planos, né? Mais por planos que por linhas. Claro, isso não é uma lei, né? Existem pintores e desenhistas e desenhistas, mas de maneira geral a pintura é mais raciocinada sobre planos, enquanto que o desenho é mais raciocinado sobre linhas, né? Sobre linhas de contorno, sobre objetos que têm fronteira, e essas fronteiras é que são o que é fronteira que é desenhado, né? Enquanto que na pintura o que é plano, o que é entre as fronteiras é o que é pintado. Cada um é uma regra, um jeito diferente de pensar, né? De criar, pensar e raciocinar a imagem. Eu acho bom que um desenhista possa pensar em planos, e eu também acho bom que um pintor possa pensar em linhas. Isso dá músculo, né? Isso dá essa capacidade, essa possibilidade de raciocinar as imagens com mais diversidade. E e daí saem coisas realmente
porque aí o cara pensando essas lógicas diferentes, ele está muito mais apto a ir muito adiante da fotografia. Porque a fotografia não adianta, ela é limitada, né? Então, se a gente consegue raciocinar através de 2, 3, 4 mais lógicas, a gente faz uma coisa que uma máquina fotográfica não consegue fazer, que é, enfim, ela não consegue escapar, a máquina fotográfica nunca escapa da sua própria lógica. Ela em si, né? É evidente que um bom fotógrafo consegue burlar as lógicas de maneira consciente, né? Então ela faz com que a máquina, mexendo na luz, mexendo na composição, ou seja, na cabeça dele, né? Ele consegue já prever um jeito onde a máquina dê um resultado diferente, mas não porque ela é capaz disso, mas porque ele consegue colocar o objeto a ser fotografado de uma maneira que, enfim, que não é a maneira como a natureza normalmente nos apresenta, né? E aí a gente tem uma fotografia de um nível muito mais alto. Um artista, né, ele vai raciocinar a imagem a partir de muitas, se possível, né, muitas lógicas diferentes. Quanto mais lógicas ele consegue ter, ele consegue raciocinar em sua cabeça, mais poderosa, mais potência essa imagem pode ter, a ponto de deixar as fotografias no chinelo, né? Por isso que a gente, passado 200 anos de fotografia, a gente ainda... as histórias em quadrinho não são feitas como fotonovela, né? Tudo com fotos, né? A gente ainda prefere desenho, porque o desenho tem alguma coisa de insubstancial, assim, né? Como se fosse um terreno que a fotografia ainda não consegue ir. Eu estou muito curioso para saber como o desenvolvimento dos trabalhos em 3D vai forçar desenho e pintura para uma nova fronteira. Tenho certeza que isso vai acontecer, já está acontecendo. Porque a gente vê as animações agora em 3D, né? E, enfim, elas conseguem fazer coisas que na live action já não se consegue mais, né? Já não se consegue. E hoje eu tenho histórias que eu penso, isso teria que ser animação. Tomara que eles não façam com live action, porque a animação é melhor. Tipo, eu estava olhando, por exemplo, a Arcane, né? A animação, e a qualidade das imagens... não tem diretor de fotografia em live action que vai conseguir tal beleza, né? Vai conseguir outros, claro, vai conseguir outros tipos de beleza, né? Mas ali eles podem realmente criar uma estética bastante nova, né? Eu acho isso surpreendente. E é evidente que isso vai forçar, né? Vai forçar artistas como eu e como os outros, né? Aí em novas... Então tá, agora se o digital já consegue fazer isso, a gente tem que partir para uma outra fronteira, que assim foi a história da arte sempre, né? Bom, agora eu vou fazer aqui... Bom, tem aqui ainda a testa, ó. A testa, gente, eu recomendo que... vocês venham nessa direção assim, ó. Recomendo isso. Não precisa, também pode fazer o contrário, pode fazer assim, ó, todo o tempo. Mas assim é um degradê mais complicado. Tanto faz, tá? Eu vou fazer assim porque, como eu estou fazendo achuras curtas e cruzadas, ó, eu acho que aqui é mais conveniente. É mais conveniente, é isso. Eu não quero fazer tanto as achuras longas, porque eu já comecei as curtas aqui. Eu acho que para dramaticidade aqui, normalmente as longas, elas são mais lúdicas, mais elegantes, né? E aqui não tem muita ludicidade aqui, a gente quer mais dramaticidade mesmo, e aí eu acho que essas aqui são melhores. Tecnicamente também, nesse caso aqui, elas são mais fáceis, né? Nem tudo precisa ser difícil, né? Ó, então agora vocês, eu acho que dá bem pra ver, né? Essa coisa que a gente costuma fazer, né? Vocês veem que as linhas retas das achuras, elas dão a sensação de curva, porque cada linha, né? Cada linha nova de achuras,
vai para uma direção um pouquinho diferente, ó, como se fosse em perspectiva. Então aí dá uma sensação da curva da testa. Aqui não precisa se preocupar aonde acaba o rosto, porque na verdade tudo isso aqui, ó, vai ser bem escuro. Então, não quebra muito a cabeça. E aí, agora aqui, ó, isso tudo vai ser bem escuro nessa parte aqui. E agora a gente faz, vai indo pro preto. E aqui, ó, essa coluna que eu tô fazendo pra cá vai ficando mais claro. Ó, mais esparçada e mais clara. Então tem um ligeiro degradê. Ó, enquanto eu estou fazendo já a camada, eu já estou fazendo o degradê, forçando o degradê. Essa parte de cima aqui da testa vai ficar bem escura, né? Quase preto. Quanto mais escuro na Ashura, mais fácil, né? A Ashura difícil é a Ashura clara. A sombra clara é sempre bem mais difícil. Claro, porque a tua unidade mínima de desenho é totalmente preto, né? Que é o nanquim. Então, tudo que vai para o escuro no nanquim é sempre mais fácil. Tudo que não for branco, mas for bastante claro, é bem mais difícil. Tecnicamente é bem mais difícil. Por isso que muita gente faz essa jogada, né, que é bonita, né, especialmente em terror e suspense, né, do preto chapado. Então aquele muito contraste, né, porque é super dramático. Então tu tem sombras muito pretas total, assim, e partes muito brancas, como aqui, ó. Só que, claro, aqui não é totalmente preto, né? Mas então fica muito dramático, assim, e é muito mais fácil de fazer, né, na prática. Tecnicamente, eu digo, né? São grandes desenhos, podem ser, né? Eu me lembro do Brecha. Tudo que ele faz era, né, embora ele não fizesse só isso, né? Mas muita gente é mestre nesse tipo, né? Mas sem dúvida, tecnicamente é um pouco mais tranquilo de fazer, né? Estou falando de nanquim, tá, gente? Não estou falando de qualidade de imagem, de qualidade de desenho. Estou falando tecnicamente, em relação ao material, só isso. Existem muitas técnicas, uma em relação ao material. Então, eu gosto muito, assim, dessas artes. Eu não sou fã do gênero terror, né? Mas essa estética do terror é bem legal. Uma linguagem só própria, assim, né? Muito, né? Eu acho super legal. Ó, aqui eu já estou entrando no cabelo, aí vê que vou despreocupadamente, porque isso tudo some, ó. Então eu não me preocupo muito em respeitar onde está o limite da testa e onde começa o cabelo, vai tudo se juntar. Na prática, com uma luz intensa dessa, seria, né, o que aconteceria? A maior parte, né, da imagem ficaria imersa, né, escondida no preto. Então as linhas originais do desenho, elas começam a desaparecer. Isso traz, né, a carga dramática, mais carga dramática, né? Reside aí a dramaticidade, né, em dois lugares. No contraste entre sombra muito forte e luz muito forte, e esse é um, e o outro reside no próprio desaparecimento do desenho, que se amálgama, né, se mescla com os fundos. Ó. Por exemplo, aqui, ó, como eu estou usando a cor aqui, provavelmente eu vou pintar a cor aqui, ó, mas se fosse preto e branco o desenho, certamente eu faria desaparecer o cabelo e continuaria as achuras assim, ó, no preto quase, né? E aí desapareceria a linha da cabeça dela, né? E isso também ajuda bastante a aumentar a dramaticidade, né, da imagem que tu está fazendo. Então a gente pode usar isso pode usar bem isso, né? Nesse caso aqui, porque eu estou trabalhando com cor, eu não quero que o quadrinho fique totalmente distanciado
dos outros, nesse caso aqui, né? Às vezes eu faço isso, né? Às vezes eu me distancio mesmo, que é para fazer esse contraste, né? Por exemplo, eu tenho 5 ou 6 quadrinhos, né? Requadros numa página, e eu quero que um quadrinho chame a atenção de uma forma, chame a atenção. E esse é um truque que a gente pode usar, né? Que é, usa a técnica um pouco diferente do resto, e aí fatalmente entre os quadrinhos todos da página, aquele quadrinho ele vai se destacar. Tem que ser bem feito só, claro, né? Porque senão se destaca negativamente, né? Sempre lembrando, né, que no final a gente está contando uma história, né? Essas imagens dizem respeito a coisas sendo contadas, então elas têm que fazer um sentido, né? Não se A gente coloca um efeito, mas esse efeito também tem que estar concatenado com a sensação para onde a história, para onde o autor quer que a história vá, né? Ó, agora está ficando feio aqui, ó. Por quê? Porque vai ficar quase preto e agora não está. E eu tô fazendo as achuras sem preocupação de volume, ó. Então fica feio, ó, porque as achuras ficam retas ali no meio das curvas do cabelo, ó. É como se a achura não fizesse parte daquele universo ali, ó. Mas isso vai sumir, eu estou fazendo assim porque eu não preciso fazer volume, porque isso tudo vai desaparecer no preto, no quase preto. Seria uma perda de tempo trabalhar nesse nível aqui, porque ele desapareceria, né? É um trabalho que seria mais trabalhoso e desapareceria o efeito no final. Então eu vou direto. E só que, claro, enquanto eu estou fazendo, fica pior. O desenho fica pior. Ele só vai melhorar quando se configurar mais pronto já. Então tu tem que saber o que tu está fazendo, ou ter fé, ou tudo junto, né? Se começar a ter medo, né? Ah, não sei se vai ficar bom, aí começa a complicar. Porque o cara começa a se sentir inseguro, começa a não estar satisfeito com o desenho, que não está pronto, e aí começa a tomar decisão boba, que aí sim acaba destruindo, piorando, né, a qualidade do desenho. No final, o que realmente faz o desenho ficar bem é a atitude do artista em relação a ele, né? Sempre assim. É sempre assim. É tipo, bom, estamos numa crise, temos que nos manter calmos. Senão as más decisões são tomadas, e aí o que era para melhorar na prática é fundado sobre medo e só piora. Medo nunca é bom conselheiro, né? É um bom alerta, né? O medo é um bom alerta, mas conselho ele não dá. Ó, então fica feio, né? Essa parte aqui, ó, fica bem feia. Mas agora a gente já começa a melhorar, quer ver? Começo daqui, que é a parte que vai ficar mais escura, né? E já aqui já deve ter uma boa, já dá um upgrade agora, porque aí, como eu cruzo essas achuras, é meio mágico, assim, porque como eu cruzo as achuras, parece que o fato delas agora serem retas já não é mais importante, já não chama tanta atenção para si, já não existe mais uma briga entre a reta das achuras com as curvas da marcação do cabelo. Ó. Porque parece agora que vai tudo para tudo quanto é lado. Ó. Então a sensação de que elas estão brigando começa a diminuir. Ontem o Lucas, um parceiro, aluno que está aqui estudando comigo, né, ele dizendo, são pequenos detalhes, né, mas que parece que fazem uma enorme diferença. Né. Quando a gente entra num certo nível, né, de desenho, realmente as diferenças são todas feitas no terreno do micro, sabe? Tudo é o jeito como a ponta da caneta sai, é o jeito como tu pressiona o bico de pena, são pequenos detalhes, é um pequeno movimento que tu faz ao longo do traçar da linha
tudo isso faz com que as linhas que tu faz, as coisas que tu faças se posicionem de outra forma. E aí, e no resultado geral, elas são fundamentalmente diferentes e é daí que saem, né? E é nesse terreno do detalhe, né, do micro, que a maior parte das grandes obras, né, se passa. Né? É como um jazzista, né, virtuoso, assim, ele não, os acordes que estão sendo usados ali, a harmonia, a cama, né, que está sendo tocada para ele improvisar, são acordes normalmente normais, assim, mas aí ele entra no detalhe, né, em detalhes insanos do uso das escalas. Então, aquela específica nota naquela escala, naquele lugar, junto com aquela acorde, aí que faz a diferença. Não é a velocidade, não é sabe? Mas são essas sutilezas, né? Um grande artista, sempre, o caminho da arte, me parece, eu posso estar enganado, mas me parece vai sempre pro mais e mais sutil. Primeiro a gente começa com coisas grosseiras que chamam a atenção e podem ser lindas, né? E depois a gente vai pouco a pouco refinando essas coisas até o ponto da quase insanidade, assim, tipo, ninguém vai se dar conta daquilo, mas o artista se dá. E é naquele nível que ele está trabalhando, não no outro. E aí as pessoas vão ver ou não ver aquilo conforme a sua própria capacidade, né? Como qualquer arte, né? Quer dizer, a arte acontece na cabeça das pessoas, do jeito que elas, né, veem o que está sendo, né, proposto. Mas isso é o que acontece com elas, né? Eu estou aqui descrevendo o que acontece no processo de produção, quer dizer, o processo do artista, não no processo da fruição da arte, mas no processo da produção dessa arte. Claro que isso me interessa mais, né? Porque, enfim, é nessa ponta que eu tô, né? Embora eu também seja fruidor, né? Eu assista coisas, veja coisas, assim, né? Mas aqui a gente está falando da produção. Que por um lado tem uma mística, né? Aquilo é meio mágico, o cara conseguiu fazer aquilo, o cara é um gênio, né? E a gente sabe, né? O artista mesmo sabe que é muito trabalho. Mas aí depois ele chega, alguns artistas até perdem não, isso não tem nada de mágico, é só trabalho. Mas na prática, quando chega lá no fundo, assim, sabe? O cara começa a recuperar, não, mas tem uma mágica mesmo. É muito trabalho. E se o cara trabalhar muito mesmo, ele vai recuperando toda a mágica. É muito lindo isso. E nunca acaba, né? Um processo que nunca acaba. Eu quero morrer com 112 anos e aprendendo coisas, assim. E podendo dizer assim, ontem fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Em óleo, em nanquim, digital. É assim que eu quero morrer. Tomara que Deus permita, né? Se não permitir também, o que eu vou fazer? Né? Não vou discutir com ninguém. Não vou discutir com a natureza. Até lá, eu aproveito. E eu aproveito, minha gente. Eu estou vendo aqui fazendo o desenho e é só prazer, né? Só prazer. Que coisa boa fazer isso aqui. Realmente as pessoas querem que eu faça outras coisas às vezes. Por quê? Por quê? Às vezes tem que fazer, né? A tal da sobrevivência. Sempre um drama. A gente é muito dramático mesmo. Bom, dramático tá essa imagem aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha geral nela, ó. Ó, fica massa, ó. Com a cor vai ficar bem legal também, né? Claro, se não fosse cor, eu fazia folha um pouquinho diferente. Mas eu não vou nem explicar, porque em algum momento eu vou fazer, aí vocês vão ver. Isso aqui é importante, ó. Bem importante nesse caso aqui, ó. Porque é muito forte, né? A luz, ó. Então, ó, isso integra, ó. Integra, faz um muito curto e grosso degradê da luz total para sombra quase total. Aqui é o queixo, né? A coluna do queixo, que vai se iluminar por baixo e em cima vai ficar escuro. Ó.
Olha como eu tenho pouco respeito pela Shura, né? Eu tenho muito respeito por ela, né? Mas eu coloco ela de um jeito, eu não penso muito, né? Eu só vou botando, assim. É como o músico mesmo, né? Que mesmo tocando rápido, ele tem o respeito, mas ele brinca. Então é um respeito desrespeitoso, ele brinca, ele vai lá e faz, ele estressa a nota. Ele puxa, né, de repente ele faz um vibrato, ele puxa a corda, ele machuca a corda, porque ele quer um timbre novo. E é a mesma coisa, é o mesmo processo aqui. Né? Então eu forço. Então um respeito desrespeitoso. Na verdade é um respeito é tão íntimo, né? Que é íntimo, né? É isso, né? Então tá, eu te permito fazer isso porque eu confio em ti. É isso que o material está dizendo para mim. Tá bom, tá bom, tá bom. A gente está tanto tempo fazendo isso e eu acho que tu sabe o que tu está fazendo agora e eu vou permitir que tu estresse ao máximo o meu ser. Então eu vou me espalhar nessa folha aqui desse jeito e eu vou ter tanto prazer como tu. E aí a gente vê aqueles desenhos que tu vê que o cara teve prazer em fazer. Né? Por exemplo, esse aqui. Eu consigo ver isso. Por quê? Eu consigo ver porque é óbvio, né? Tipo, eu não tô preocupado, eu não tô parando para pensar. Eu só tô executando que na hora eu vejo que é preciso. Né? Não há planejamento, há só o agora, o que acontece. E aí tu responde com o que acontece. Tu não precisa planejar. O planejamento ele não é tão forte. Aliás, o planejamento ele não é muito poderoso. Ele ajuda, se precisar, faz, planeja mesmo. Se isso faz diferença, planeja, não tem problema. Mas é importante que, depois de planejado, quando começar a fazer, as coisas aconteçam e espontaneamente a gente responda. E ousando sair do planejamento. Porque aí é quando a gente dá esse passo fora que as coisas mais interessantes vão acontecer. As coisas que realmente podem te levar longe, né, como artista, né? Eu diria até que não só como artista, né? Mas enfim, eu também não quero ser muito filosófico aqui. Mas enfim. Ó. Drama. Agora aqui já está quase acabando essa parte, né? Eu vou acabar com o nanquim. Vou acabar o vídeo quando eu terminar esse nanquim aqui. Na mão, provavelmente. Né? Tem mais um nanquim que eu vou colocar aí no braço, mas aí é muito mecânico. Acho que não precisa vocês verem todo o processo, porque não tem nenhuma novidade ali, é super fácil. E aí eu mostro depois quando estiver pronto. Bom, os dedos não estão bons aqui, vamos ter que ver o que vai acontecer. Aqui, vamos fazer então isso. Vamos deixar mais radical a dobra. Uma coisa que eu não pensei, ó. Provavelmente o desenho vai ficar melhor e foi o próprio desenho que me mostrou. Não foi uma coisa que eu antes planejei. Ó, ficou melhor. Né? É o que eu estou dizendo. Ó. Então a gente tem que responder ao que está acontecendo. Senão a gente fica tão preso no planejamento que tudo muda lá dentro, o contexto já é completamente diferente e a gente ainda está atado num plano que já não corresponde à realidade. Alguns poderiam descrever a vida assim, né? Gente que faz planos enquanto a vida passa. Né? E outros que realmente usam o que está acontecendo como base. Né? Parece que eu sou contra os planos, né, gente? Não. Pode, planeja mesmo, não tem problema. Mas não fica preso, não acho que o planejamento é a coisa mais importante, porque não é. Se a gente transformar o planejamento na coisa mais importante, da arte ou da vida, a gente vai agir como tolo. Porque a gente não vai estar sendo capaz de usar nossas capacidades para responder ao que realmente está acontecendo na tua volta. Aqui eu estou radicalizando aqui, né, porque eu acho que vai ficar melhor, né, também, né? Ó, ficou melhor, né? Mas tu vê, muitas vezes o desenho o original que tu fez, ele começa a desaparecer, né? Se tu tiver medo ou pena, porque, sei lá, eu gosto da mão que eu desenhei, falou. Não te apega, vai embora.
Vê que eu não estou nem me preocupando em fazer uma linha aqui, ó, que separe, que marque, né, a linha do dedo separando do rosto. Não, tá ó, aqui está tudo embolado, emendando tudo. Ó. Não estou preocupado. Para muita gente, né, de repente o cara traçou o desenho está bonito, e aí o cara não quer perder aquela linha bonita do desenho. E aí ele está preso, né? Esse é um lugar de não liberdade, assim. Ele está preso. E aí ele fica pensando, bah, mas ficou tão lindo, né? Aquilo ali, por que eu vou... Né? E aí é o seguinte, para um desenho ele se maturar, ele se matura sobre a morte do desenho anterior, assim. Então, quer dizer, tu começa um desenho, mas o desenho que tu gostou, com as linhas marcadas ali, ele vai morrer conforme tu vai fazendo as sombras. Ele vai morrer, vai aparecer outra coisa. Se tu ficar apegado, não, vou preservar isso aqui. Normalmente isso faz com que o desenho perca muito, sabe? E eu acho, sabe, que o desenho, ele sabe que ele poderia ir pra lá e tu não fez. Ele fica até bravo contigo. Porque tu só quer jogar no seguro. Só quer jogar é um jogo pra ganhar, né? Em vez de ter a alegria do jogo, não, é o jogo pra ganhar. Tipo, o que importa não é estar jogando, o que importa é ganhar o jogo. E, enfim, né? Isso é a morte da arte, né? Aqui vai ter uma projeção aqui, ó, de sombra. Acho que eu vou acabar aqui, gente. Esse aqui. E do outro lado ali. E aí acaba o vídeo. E no próximo eu mostro como é que ficou com cor. Ou até, de repente, eu gravo fazendo a cor, não sei. Aqui vai ter uma sombrinha, tá? Mas é isso aí. E aí eu tenho que fazer aqui externo. Aqui o pescoção, né? Vou só começar a fazer aqui para vocês verem que trabalho eu ainda vou ter. Ó, que eu estou fazendo uma chura entrar na outra, assim. Parece que não tem lógica, mas tem, ó. Ela sai daqui, depois ela dobra. Só que eu não estou preocupado em que uma acabe exatamente onde a outra começa. Ó. Bem grosseiro, assim, ó. Para esse desenho, isso serve muito bem, porque é super dramático, né? Então tu tem essas linhas bem rápidas, né? Prazerosas, né? Que não estão preocupadas em serem perfeitas. Isso tem muito a ver com o que está sendo retratado aqui, né? Ó, vou parar por aqui, porque já deu para entender, né? Ó, pronto, vou trabalhar mais depois, mas aí eu mostro como é que ficou. Então tá, gente. Ó, esse aqui, ó, só para vocês verem, ó, os outros, ó. Tu vê, olha o tratamento de, né? Aqui nesse aqui, ó, completamente diferente, ó. Linhas longas, elegantes, né? Completamente diferente desse aqui, ó. Dois prazeres diferentes, né? Não tem nenhum melhor que o outro. Mas enfim, eu quero resultados diferentes para cada um deles. Então, e aí eu vou tentar perseguir esses resultados e aceitar quando o desenho me mostra outros resultados, me sugere novas direções. E assim a gente vai caminhando juntos, né? Desenho eu e o artista crescendo, né? Espera-se isso. Bom, é isso. Então, ó, essa aqui é como está a página. Uma boa página, né? Não tem balão nessa, não tem diálogo. E assim a gente fica nessa aqui, tá? Bueno, deixa eu botar aqui. É isso, tá? Eu vou continuar trabalhando hoje, vai ficar pronto hoje toda a página. E talvez eu grave, né, o final, né, na cor e poste amanhã. Se não, eu começo outro desenho amanhã, mas mostro como ficou esse aqui. E é isso. Então tá, é isso. Sejam felizes e festa na floresta. Até. Vou botar a minha vinhetinha e vocês fiquem